Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Vamos lá para mais um vídeo aqui, segunda-feira, né, antevéspera do jogo da final, o último jogo da temporada 2025, temporada que foi cheia de altos e baixos, apesar das conquistas que o Flamengo vem conseguindo, foi uma temporada de altos e baixos. Mas que na hora dos jogos importantes, os caras mantiveram ali um foco e conseguiram dar a resposta que o torcedor esperava, né? Mas em muitos jogos do Brasileirão, a gente pode se dizer que teve jogos, sabe, meio apáticos do time, não expressivamente falando que foi 100% culpa dos jogadores, muitas vezes ter demonstrado aquela apatia dentro de campo, e sim também devido às convicções do treinador, que muitas vezes atrapalhou mais do que contribuiu em algo positivo com as tais convicções do Filipe Luís. Mas esse vídeo aqui de hoje não é para falar do Filipe Luís, é para falar do Flamengo, é para falar em questão de apoio ao time do Flamengo, né, aos jogadores, né, enfim. Bom, quarta-feira tem o último jogo da temporada, o jogo que o Flamengo tem chance sim de ser campeão mundial. Eu vou falar aqui minha opinião, né, ou melhor, vou dizer, opinião de torcedor. Não vou falar com um comentarista imparcial. Falo como um comentarista imparcial, eu falo a realidade. Eu vou falar como um torcedor, né? Como um torcedor apaixonado pelo Flamengo, que jamais vou aceitar certas coisas. Enfim, tenho meu pensamento e gosto de expressar, a minha opinião. Esse jogo de quarta-feira entre PSG e Flamengo, eu diria que o Flamengo chega mais preparado, é o momento que o Flamengo mais chega preparado em mundiais do que até quando jogou na Copa do Mundo de Clubes, que aquele torneio ali se viu até como uma preparação que pouca gente percebeu isso, porque ali tivemos grandes surpresas, tivemos vitórias dos brasileiros em cima dos europeus, e isso meio que tirou aquele eu vou usar uma palavra aqui que eu não curto muito de usar, tirou aquele certo medo, aquela marra dos europeus. As vitórias de Botafogo em cima do próprio PSG abaixou a marra dos europeus, e a vitória do Flamengo em cima do Chelsea, que foi o campeão daquela Copa, que olha só como é que é. O Flamengo ganhou do Chelsea, né, de 3-1, e nem o torcedor mais otimista do Chelsea imaginaria que o Chelsea seria campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Todo mundo se apostava no tal PSG, que nem viu a cor da bola na final contra o Chelsea. Então assim, por que raios eu vou dizer que não dá para nós acreditar? Claro que eu acredito. E você deve acreditar também, que dá sim para o Flamengo ser campeão. O PSG, tanto o PSG quanto o Chelsea, não são equipes que têm histórias, principalmente o PSG. O PSG vou usar uma palavra aqui. O PSG é um time pequeno. É um time pequeno quando se fala de história. O PSG tem apenas 55 anos de história. O Flamengo tem mais de 130 anos. A camisa do Flamengo é mais pesada que a do PSG. O Flamengo pode não ter um sheik da vida que despeja carretas de dinheiro na hora de contratar. Mas o Flamengo é muito mais tradição do que o PSG. O Flamengo, na minha opinião, é mais tradição que o PSG,
tem mais tradição que o próprio Chelsea, camisa mais pesada que a do próprio Chelsea, sabe? E o Flamengo, ele tirou aquele peso no tal Copa do Mundo de Clubes. Assim como eu acho que se o Palmeiras tivesse sido campeão, e dependendo do planejamento como seria lá dos caras, o Palmeiras também teria chance de ser campeão, se chegasse nesse Mundial. Dependendo do planejamento dos clubes. Porque aquele Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, vamos dizer assim, que fez com que os brasileiros refletissem. Eu pelo menos refleti e reflito até hoje. Dá sim para o Flamengo encarar o PSG quarta-feira. É só o Felipe Luiz não fazer besteira. O que é que o Felipe Luiz tem que fazer quarta-feira? É contra o regulamento da vida. Alô, Felipe? Eu sei que esse vídeo não vai chegar em você, mas é contra o regulamento da vida você colocar prata no jogo de quarta-feira. É contra a expectativa da vida você colocar Royal. Esses caras não, pelo amor de Deus. Esses caras não, pelo amor de Deus. Eu sei que é o último jogo do ano. Se ganhar, ótimo, é festa no Brasil. Se perder, também tá tudo certo. Também tá tudo certo, né? Porque o Flamengo todos os dias tem que matar um leão por dia vamos dizer assim, para ter o respeito. E o que a FIFA fez nesse Mundial de Clube foi sacanagem. O PSG esperando só de poltrona, enquanto isso o Flamengo tendo que ralar um jogo, 2 jogos para ir agora para o terceiro. Se o Flamengo for campeão, vai ser nada mais do que justo ser campeão. Porque o Flamengo primeiro teve que enfrentar vamos dizer assim, barreiras para poder vir para essa final. Do PSG jogando lá de boa no campeonato francês. Agora que eles viajaram, chegaram ontem para treinar, reconhecer o campo, blá blá blá, para jogar quarta-feira. E o Flamengo tendo que ralar aqui nesse Mundial. Então os deuses do futebol devem estar sim escrevendo uma história, um capítulo. Não sei se vai ser um capítulo feliz ou se vai ser mais um capítulo, porque vamos aguardar. Mas eu acredito muito que tem tudo para ser um capítulo marcante, não só para nós rubro-negros, mas para eles jogadores também, para todos. O Flamengo ele tem tudo para já vem escrevendo páginas maravilhosas nos últimos anos, onde a gente cobra, a gente reclama, muitos momentos com razões, até outros certos momentos, às vezes a gente não tem tanta razão, mas a gente é torcedor, então o torcedor sempre vai ter razão, até quando ele está errado, porque é torcedor, o torcedor é assim, faz parte, né? Faz parte. Então assim, quarta-feira, meus amigos, o Brasil vai parar para ver essa partida, PSG e Flamengo. E eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo, vai ser um grande jogo. E os jogadores, eles chegaram até essa final por méritos, dando a sua última gota de suor. As pernas pesam muitas vezes, os caras cansam, porque é mais de 80 jogos na temporada. E vai ser a última gota de suor que eles vão deixar nessa final. E eu vou falar uma coisa. Se o Flamengo, conforme o Flamengo for se adaptando durante a partida, a cada desarmes que os caras do Flamengo der, que os jogadores der, e começar a vibrar, vou falar uma coisa aqui. Câmera 1, 2 ou 3, câmera 3. A cada lance que os jogadores vibrar, dando carrinho, sangue e suor, os caras do PSG, eles vão tremer, meus amigos. Eles vão tremer porque
aquela vibração que eu vi, poucas vezes eu vi o Flamengo jogar vibrante. Aquela vibração que eu vi, aquele sangue nos olhos que os caras voltaram pro segundo tempo diante do Chelsea. Carrinho, os caras vibravam, ia pra cima. E começou o toque de bola e os caras foram tendo confiança. O Chelsea foi dando espaço e os caras foi... O PSG, ele vai tremer na base. O Flamengo é um time de toque de bola. O Flamengo tem um meio-campo de alta qualidade. É bem verdade que eu tenho observado algumas coisas nesse Mundial, mas como eu falei, esse vídeo é para apoiar. É palavras de apoio. Palavras motivacionais, palavras motivadoras. Embora eu tenha feito algumas observações já em alguns vídeos meus que eu postei recentemente sobre alguns jogadores desse meio campo, sobre Carrascal, sobre o próprio Jorginho, né? Que precisa colocar um asterisco nas atuações deles nesse Mundial de Clube, sabe? O Carrascal há muito tempo ele vem ensaiando entregadas, prendendo a bola quando não deveria prender. O Jorginho, eu até cheguei a citar em um vídeo que a bola estava queimando no pé dele, sabe? Então assim, vou colocar esses dois asteriscos nesse momento aqui do vídeo, em cima desses dois atletas. Prata eu não vou citar aqui, eu não vou perder meu tempo citando o nada, porque para mim ele é um nada, entendeu? Então não vou perder meu tempo citando um nada que só joga porque o treinador deve ter um amor profundo por esse cidadão, né? Porque por futebol mesmo, ele é um nada, o famoso nada. O Flamengo às vezes vai jogar contra os adversários, mas já entra em campo com menos um em campo, porque o cara atrapalha, ele corre, pedala e nada. Mas voltando aqui o foco, que eu não quero me estressar aqui nesse vídeo quando eu cito o nome desse cidadão. Voltando aqui o foco do vídeo, eu vejo o Flamengo com grande potencial sim. Eu até citei ontem na live do Nilson, um abraço aí pro Nilson, até falei, Nilson, eu acho que essa final vai ser 50-50. O Nilson até falou, não, mas tudo bem, pode até ser isso, mas eu acho que talvez 45, é uma coisa assim que ele tinha falado, não lembro agora, que ele falou, né? Mas eu continuo dizendo que para mim vai ser 50-50. Eu não vejo o PSG tão favoritismo, com tão favoritismo assim, né? Eu não vejo, talvez até por causa da Copa do Mundo de Clubes, o que eu vi do PSG e o que eu vi do Flamengo. É bem verdade que o Flamengo no meio do caminho perdeu para o Bayern de Munique de 4-2. Beleza, perdeu. Mas os caras perdemos aquela partida, não tirando o mérito do Bayern de Munique, mas a gente cometeu erros individuais. Não foi porque o Bayern de Munique botou a bola no chão e saiu tocando, envolvendo e deixou... Não foi. O Flamengo jogou e não teve medo de encarar. Foi para cima. E cometemos erros individuais que não podemos cometer contra europeus. O diferencial é esse. É que se o europeu errar, você tem que matar o jogo. Pá! Se você errar, o europeu também não vai perdoar. Então por isso que eu digo que é 50-50. Quem errar menos vai ser campeão desse Mundial de Clubes. Se o PSG der espaço, errar... Vou falar uma coisa. Ainda bem que o Hakimi não joga essa final. O Hakimi. Ele não joga. Porque o Alexandro iria sofrer bastante. O Alexandro não é mais nenhum garoto. Eu sei que ele é um cara experiente, sabe os atalhos do campo. Mas o Hakimi joga muita bola. Muita bola. E o Filipe Luís tem algo que eu desaprovo totalmente. Às vezes o Alexandro tá com 2 metros de língua para fora e o Filipe Luís não tira o cara de dentro de campo. Às vezes o cara tá cansado, extenuado, e o Filipe Luís não tira o cara.
Ele tira fulano, ciclano, mas não tira o Alexandro, muitas vezes. Eu sei que tirar o Alexandro para botar o perninha mascarado do Ayrton Lucas, Avenida, é um desastre. É um desastre. Mas ele tinha o Matias Vinha, que ele não quis levar o Matias Vinha para o Mundial. Que para mim é uma injustiça não ter levado o Matias Vinha para o Mundial de Clubes. Eu vou falar aqui uma coisa. Eu preferia 1000 vezes levar o Matias Vinha, o Ayrton Lucas e o Alexandro, do que levar Royal e Prata. Porque esses dois caras aí é 2 zeros à esquerda, é um 0 à esquerda. Os dois não têm futebol. Eles não têm futebol para vestir a camisa do Flamengo. Eles não têm. E ano que vem o Flamengo precisa fazer uma barca. E eu espero que a diretoria do Flamengo faça uma barca e que os encabeçados dessa barca sejam iniciando pelo Prata. Prata, Royal, o Juninho já está de saída, o Alan, o Cebolinha tem mais um ano de contrato. Se não, talvez ele vai dar a vida em 2026 para buscar uma vaga ali no time titular. Seu último ano de contrato, talvez ele vai querer sair por cima, ele vai querer sair pela porta das frentes, porque ele sabe que ele está devendo, embora ele poucas vezes ele teve oportunidades. Na melhor fase do Cebolinha com a camisa do Flamengo foi na época do Tite. Então assim, Dela Cruz, para mim é um cara que até tem futebol, mas as lesões atrapalham a carreira dele, assim como o próprio Cebolinha. O próprio Alan tem uma lesão crônica, um tal de fascite plantar, acho que é essa aí a palavra. Então assim, o Flamengo vai precisar sim fazer uma mini barca para a temporada de 26, vai precisar sim fazer contratações, mas não é contratações que torcedores querem, não. Tem que trazer jogador de qualidade. O Flamengo precisa de qualidade, não de quantidade. Aí fala em tal de Tati Castellano, caneludo, perna de pau horroroso. Fala de Vitão, zagueiro comum, fraco. Aí já começa errado, o planejamento aí já começa errado. Mas isso aí é para outro vídeo, né? Talvez amanhã ou no mais tardar quinta-feira eu trago um vídeo falando sobre a barca, uma possível barca que o Flamengo poderia preparar para 2026 e analisando alguns nomes que é verídico que o Flamengo estaria querendo aqui no clube. Proposta já fizeram, foi recusada, graças a Deus foi recusada a proposta do Inter. O Flamengo queria o tal do Vitão. Espero que o Inter recuse todas as propostas que o Flamengo mandar para esse tal de Vitão. Vitão não, pelo amor de Deus. Zagueiro fraco, chega. O Vitão é o tal Bruno Viana 2.0, jogando aqui do Brasil. Horroroso. Não dá não. Então assim, mas voltando a falar somente de quarta-feira, tem sim, nação. Dá para nós vencer sim. E nós vamos ser campeão desse Mundial de Clubes aí, porque para coroar a temporada de 2025. Valeu, nação, um forte abraço e saudações rubro-negra.